Então, os Estados Unidos completam 250 anos este ano. E para comemorar, Hamilton está lançando uma edição especial de um dos relógios militares mais raros e importantes. Ela recebe o nome de Caulfield Mechanical 36mm American 250th Anniversary Edition. O relógio em questão é baseado no FAPD 5101, tipo 1 também conhecido como Type 1 Navigator, produzido por apenas um mês em setembro de 1970 para os navegadores da Força Aérea dos Estados Unidos durante o conflito do Vietnã. Com este lançamento, recebemos uma recriação moderna em edição limitada desta peça crucial do equipamento militar. Neste vídeo vamos mostrar tudo o que você precisa saber. Antes de detalharmos o modelo contemporâneo, é importante explicar os detalhes e a relevância do original em que ele se baseia. O FAPD 5101 original de 36mm recebe seu nome do Departamento de Pessoal de Campo e Aviação. Ele era uma versão maior e mais precisa dos relógios de campo da Hamilton, baseada na especificação 46.374. A caixa de aço era finalizada por parkerização, processo químico de fosfato que aumenta a resistência à corrosão e reduz a refletividade, facilitando a ocultação no campo de batalha. Outros itens, como facas de combate, também usam o acabamento parkerizado para aproveitar essas características. Como muitos relógios de campo da época, o 5101 tem barras fixas soldadas para a durabilidade e segurança da pulseira, além de cristal acrílico resistente a impactos e fácil de trocar em campo. Uma das características mais notáveis do 5101 era o uso de um calibre manual de 17 rubis, o movimento 684, que era baseado no ETA 2391, modificado com aprimoramentos que o tornavam muito mais adequado para a aviação. Esses recursos incluem um ponteiro central de segundos com varredura por acionamento direto com parada, hacking e um parafuso microregulador de ajuste fino para maior precisão. O movimento tinha uma tampa antimagnética contra a poeira, protegendo-o de ambientes hostis. É um calibre relevante na história militar da Hamilton, nunca usado em outros relógios militares ou civis da marca. Devido a seu curto período de produção e ao uso em serviço ativo, exemplares sobreviventes do 5101 são extremamente raros e altamente desejados. Um verdadeiro graal da história militar cobiçada por colecionadores. Agora hoje, Hamilton apresenta duas recriações modernas deste relógio em homenagem aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A principal diferença entre os dois é que um é numerado e o outro não, mas com essa edição numerada você recebe alguns extras junto com o pacote. Um deles vai vir com uma pulseira OTAN adicional em uma caixa de apresentação especial, junto com uma bolsa de viagem para acompanhar. E para este vídeo vamos focar no modelo de edição limitada, que é limitado a exatamente 1776 peças, claro, por motivos óbvios e porque é América, obviamente. Neste vídeo vamos abordar algumas diferenças deste modelo para a linha padrão Caulfield. Tenho ambos aqui, então vamos analisar alguns desses detalhes. Antes de começarmos, se você quiser uma visão geral sobre a Hamilton e aprofundar seu entendimento sobre a marca, preparamos o vídeo mais completo sobre a história da Hamilton e seus modelos mais famosos. Vídeo de 30 a 40 minutos em que visitamos o National Watch and Clock Museum, na Pensilvânia, e conhecemos relógios raros da Hamilton. A apresentação de Rory McAvoy. Ele é o diretor executivo do National Watch and Clock Museum, na Pensilvânia, bem pertinho da antiga sede da Hamilton, em Lancaster, na Pensilvânia. Nós exploramos os anos de fundação da Hamilton. Também passamos pelo arquivo de itens que você não pode ver em nenhum outro lugar. Na verdade, para conhecer mais sobre a história da Hamilton, vá à Pensilvânia. Estivemos lá com documentos, relógios protótipos originais e peças famosas da marca. Se você quer conhecer mais sobre essa marca e a relojoaria americana, recomendo muito. Estou orgulhoso desse trabalho como alguém conectado à Pensilvânia. Sou de Ohio, perto dali, e gostei muito de produzir esse vídeo, que acredito que vocês vão gostar. Provavelmente é o vídeo mais completo sobre a história da Hamilton na internet. Agora, a primeira coisa que você vai notar ao olhar para essa caixa é como ela é incrivelmente fiel ao original. O diâmetro da caixa de 36mm é praticamente idêntico ao do modelo vintage, com uma altura de caixa de 10,2mm largura entre as asas de 18mm e de ponta a ponta, 46,2mm. Agora, os contornos da caixa seguem o padrão dos relógios de campo, com asas longas e quadradas e um bezel inclinado até o Crystal Box. O visual é pura funcionalidade, mantendo o espírito do Type 1 intacto até mesmo nas barras fixas da pulseira, que são soldadas no lugar para evitar falhas nos momentos mais inoportunos. A edição de aniversário mantém a postura utilitária com acabamento fosco anti-reflexo, para garantir a autenticidade. O cristal acrílico em formato de caixa pronunciada protege o mostrador, opção histórica do governo para relógios resistentes. O material de plexiglass era preferido por vários motivos. Agora destaca-se por sua alta resistência a impactos e quebras, além da fácil substituição em campo em caso de falha.
Vale lembrar que a resistência à quebra foi um dos principais motivos para a NASA escolher o acrílico Exalite no Speedmaster. Além disso, um dos pontos negativos mais discutidos do CAC-Field padrão é que ele não é muito bom em resistir aos reflexos de luz no cristal. O acrílico se destaca quando os relógios estão lado a lado, mostrando diferença significativa. A Hamilton melhorou usando o material original, com revestimento resistente a riscos e tratamento anti-impressões digitais para manter a clareza. Vale dizer que este relógio já apresentava alguns riscos. Você provavelmente consegue ver isso em algumas das imagens aqui, mas durante a gravação nós realmente aplicamos um pouco de polidor e conseguimos remover alguns desses riscos. Então você também pode fazer isso, outro benefício do acrílico. Ao analisar a resistência à água, é importante destacar que o CAC-Field Mechanical padrão tem 50 metros de resistência. Este relógio dobra esse valor, com 100 metros de resistência à água. Agora, as versões automáticas realmente têm 100 metros, mas se você quer mais esse estilo retrô com esse movimento de corda manual, normalmente você vê 50 metros de resistência à água, então é um avanço interessante aqui. O design da coroa será diferente aqui em relação a outros modelos CAC-Field. Ela será reduzida, mas ainda possui bom tamanho e textura canelada mais marcada que o CAC-Field padrão, facilitando o manuseio. O fundo de caixa rosqueado ainda mantém tudo à prova d'água, e o clima de equipamento militar é forte aqui, com várias linhas de texto gravado que evocam o visual do 5101. Aqui, em vez dos números de estoque do governo, o fundo de caixa mostra as especificações, a marca vintage Hamilton em itálico e as marcações de edição limitada do relógio. Agora, este relógio vai ser enviado com duas diferentes pulseiras OTAN de 18 mm no pacote para o mercado dos Estados Unidos. A primeira é uma pulseira de tecido estilo OTAN, em lona de algodão verde-oliva com passadores de couro, que capturam a estética militar funcional. Como mencionado antes, a edição de aniversário vem equipada com barras fixas entre as hastes, então o design de pulseira passante é obrigatório. Os fãs de relógios geralmente vão se dividir em dois grupos em relação a esse detalhe estilístico. Ou você vê as barras fixas como limitação, ou valoriza a segurança extra do design. Agora, independentemente de qual lado você esteja nessa questão, faz sentido considerando a recriação histórica que este relógio pretende representar. A Hamilton também oferece relógios modernos com estilos mais contemporâneos, caso prefira. Falando dessa pulseira de lona verde-oliva, adoro o visual e a sensação. É um avanço significativo em comparação com os tradicionais CAC-Field mecânicos, e as diferentes pulseiras que acompanham esses modelos. Você tem mais dessa construção trançada que, no entanto, não é muito grossa. Ainda assim, ela fica bem rente ao pulso. Além da pulseira de tecido, a Hamilton inclui agora uma pulseira OTAN em couro de bezerro marrom rústico, que ganhará acabamento envelhecido. A pulseira de couro fica absolutamente fantástica quando combinada, mas vai aumentar a sensação de volume tanto na espessura quanto no comprimento, simplesmente porque não vai ser tão flexível quanto a pulseira de lona nesses dois aspectos, e vai ficar um pouco mais alta no pulso, mas ainda assim fica ótima. As duas pulseiras têm fivelas de pino em aço inoxidável fosco, assinadas e combinando com a caixa do relógio. O pacote de edição limitada inclui o estojo militar da Hamilton, com espaço para o relógio, pulseira extra e 2 bolsos para acessórios. Devíamos comentar mais sobre como esse modelo veste no pulso, pois ver 36 mm no papel pode assustar algumas pessoas. Se você já conhece como os relógios Hamilton CAC-Field ficam no pulso, sabe que eles aparentam ser maiores do que o diâmetro da caixa sugere. Isso também acontece com a 38 mm. Se você considerar a distância de asa a asa, estamos falando de 46 mm aqui. O modelo de 38 mm chega a 47 mm, então é apenas 1 mm de diferença no comprimento. Este relógio se ajusta como um 38 real no pulso, enquanto o de 38 mm parece maior, como um 39 ou 40. Outro ponto a destacar é a altura da caixa. Este é na verdade mais grosso, cerca de 1 mm a mais que o CAC-Field mecânico tradicional, devido ao vidro acrílico abaulado. Então, se você visse esses dois lado a lado, perceberia que o vidro acrílico se projeta muito mais alto na caixa, mas você não vai realmente sentir essa espessura extra ao usar. Legibilidade é essencial em um relógio de campo. Vale lembrar que o tipo 1 era usado regularmente por pilotos e navegadores da Força Aérea dos Estados Unidos. Agora, um fundo preto fosco serve como uma tela para os elementos brancos impressos, oferecendo fácil legibilidade em um rápido olhar, o que novamente é ainda mais ajudado pelo uso do acrílico e pela redução da quantidade de reflexos aqui. Marcas brancas indicam os minutos ao redor, interrompidas a cada 5 minutos por marcadores triangulares com lume e bastante fotina. O efeito do Super Luminova grau X2 aqui é encantador, em vez de forçado, e combina com o visual envelhecido de todo o relógio. Logo dentro da escala dos minutos, há grandes numerais arábicos impressos em branco em uma escala de 12 horas com numerais arábicos menores marcando as horas restantes até chegar a 24.
Claro, como equipamento militar fornecido, o 5101 original não exibia nenhuma marca no mostrador, mas tudo foi mantido bem retrô com o uso do logotipo Hamilton em itálico, fiel ao período que eu acho que prefiro visualmente. Ele está sob o 12 logo acima do eixo central, num mostrador sem inscrições. Os ponteiros tipo seringa de horas e minutos têm formato de espada mais marcado que os dos modelos modernos CAC Field, seguindo o estilo dos originais de dotação militar. Eles são brancos para melhor legibilidade e têm o mesmo lume bege vintage das outras marcações. O lume de cor areia também está na ponta em forma de seta do ponteiro dos segundos, equilibrado pelo grande círculo branco como contrapeso. Em termos de desempenho do lume, este está mais ou menos no mesmo nível de outros modelos CAC Field, ou seja, adequado, mas longe de ser referência na categoria. O modelo Vintage Tipo 1 ficou famoso por ser o único relógio Hamilton a usar o calibre ETA 684, e foi limitado a uma única produção em 1970. Então, com a recriação moderna da Hamilton, o CAC Field América 250, o movimento utilizado é o H50 de corda manual, um verdadeiro pilar da linha CAC Field Mechanical. Mas um detalhe fiel ao período do calibre 684 original foi mantido no relógio moderno, que é a inclusão de uma proteção contra poeira no movimento, igual à construção usada no 5101. A especificação militar exigia essa proteção para evitar poeira e detritos nas condições difíceis enfrentadas pelo pessoal. O Hamilton H50 de corda manual é uma versão modificada do ETA C0, 7.701, com funções que incluem horas, minutos e segundos com parada, hacking seconds. O H50 possui 17 rubis e uma espiral de balanço Nivacron. O calibre amplamente usado destaca-se pela reserva de marcha de 80 horas obtida pela frequência reduzida de 21.600 vibrações por hora, 3 Hz, em vez das 28.800 habituais. O movimento do ponteiro dos segundos de um relógio de 3 Hz não é tão suave quanto o de um relógio de 4 Hz, mas em compensação você praticamente dobra a reserva de marcha nesse processo. Então, se você pensar em praticamente qualquer outro gênero de relógio, como relógio de mergulho, relógio de piloto, cronógrafo, etc., geralmente existe uma lista de modelos que representam a categoria, com uma hierarquia de preços que segue, onde a indústria tende a coroar a opção de luxo como o modelo soberano da categoria. No caso dos relógios de campo, a situação é diferente devido ao contexto militar em que foram usados, já que marcas mais acessíveis dominam a visão do DNA tradicional desse tipo de relógio. E claro, existem muitas marcas que podem legitimamente exemplificar o estilo. Hamilton para mim é tão merecedora quanto qualquer marca de levar a coroa em design de relógio de campo. Eu sou apenas um cara com uma opinião, mas quando ouço a expressão relógio de campo, a primeira marca que me vem à mente é Hamilton. A linha contemporânea do CAC Field é grande, com uma variedade de estilos para agradar a todas as preferências de colecionadores dessa categoria. Dito isso, um relógio de campo da Hamilton com tamanho fiel ao período estava faltando. Para a maioria do público geral que compra relógios, isso provavelmente ficará aquém dos CAC Field de tamanho maior, já que um relógio de 36mm com cristal de acrílico provavelmente vai assustar compradores mais casuais que apenas olham a ficha técnica. Dito isso, vai haver um grupo seleto de compradores de relógios, eu incluso, que vai querer esse modelo na hora. E eu realmente falo sério, porque acho que esse relógio está absolutamente fantástico. Sabe, eu estou usando ele agora mesmo. Na verdade, não consigo parar de olhar para ele. A maioria dos CAC Field faz homenagens sutis ao passado, mas este é uma homenagem total, transmitindo a sensação real de outra época ao usá-lo. Claro, é novidade, mas acredito que os fãs vão superar muito o número limitado de unidades. Essa é minha opinião sobre o novo Hamilton CAC Field Mechanical. Não consigo parar de olhar para esse relógio, fica muito bonito e fantástico no meu pulso. Sou grande fã desse modelo. Eu sempre gostei dos relógios de campo da Hamilton, mas esse aqui talvez eu tenha que pegar um desses, sinceramente. Eles são muito legais, mas essa é a minha opinião sobre esse relógio. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho. O que vocês acham? Vocês acham que esse relógio vale a pena? Ou vocês vão continuar com os modelos padrão do CAC Field Mechanical? Isso aqui não é suficiente para fazer diferença para vocês. Deixem seus comentários aí embaixo. Eu realmente gostaria de ver essa discussão por lá. Não deixem de visitar tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Todas as compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica em todos os produtos. Além disso, se você estiver na região de Cleveland, Ohio e ainda não visitou nossa nova loja principal, estou realmente orgulhoso dessa nova loja. Estou muito animado para que vocês possam conferir. Exibimos cerca de 20 marcas diferentes em exposição. Não é tudo o que temos online, mas é bem mais do que na nossa primeira loja. Isso representa um grande avanço. Fiquei muito satisfeito em ouvir o feedback até agora depois que abrimos. Então, se você puder participar de um evento conosco ou simplesmente aparecer em um dia aleatório da semana, adoraríamos poder ajudar você na sua próxima compra de relógio. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e eu vejo todos vocês muito em breve.